Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A noiva do navio afundado. A pequena cidade de Regência, no litoral do Espírito Santo, era conhecida por sua beleza agreste e ondas bravas. Mas havia algo além da natureza selvagem, um sussurro entre os moradores mais antigos sobre uma noiva que caminhava pela praia em noites de maré cheia. Diziam que ela surgia do nada, o vestido molhado grudado no corpo e os olhos opacos como vidro de janela velha. Tudo começou em 1923, quando o navio Santa Clotilde desapareceu misteriosamente nas águas agitadas da costa capixaba. A embarcação transportava cargas, soldados e uma jovem chamada Ismênia, que seguia de Vitória para reencontrar seu noivo em Salvador. Ela carregava uma carta com o pedido oficial de casamento, escrita à mão e selada com perfume de jasmim. Na noite do desaparecimento, pescadores contaram ter visto uma mulher em branco de pé na proa do navio, como se estivesse se despedindo do mundo. Quando os gritos começaram e a tempestade se formou do nada, muitos viram o clarão de um raio cortar o céu antes que tudo sumisse em silêncio. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Nos anos que seguiram, muitos evitaram pescar na região onde o Santa Clotilde havia naufragado. Boias se soltavam sozinhas, redes sumiam sem deixar vestígios, e vez ou outra, uma voz feminina era ouvida chamando por alguém chamado Damião. Esse era o nome do noivo de Ismênia. Crianças locais eram advertidas a não nadar após o pôr do sol. Diziam que a noiva afogada não aceitava estar sozinha. Em noites de lua cheia, uma figura pálida era vista flutuando sobre as águas, com os braços estendidos como se procurasse alguém para levar consigo. Em 1981, uma carta foi encontrada por acaso dentro de uma garrafa, encalhada nas pedras da praia de Comboios. A tinta quase ilegível continha trechos da carta de Ismênia, pedindo a Damião que a perdoasse por embarcar sozinha. A caligrafia era suave, mas manchada por algo escuro que lembrava ferrugem ou sangue. Foi quando começaram os relatos de aparições dentro das casas próximas à costa. Goteiras que surgiam do nada, mesmo em tempo seco, e barulhos de passos molhados cruzando corredores. Em uma dessas casas, um morador chegou a ser encontrado morto, afogado dentro da própria banheira vazia. O povoado se fechou em medo, e o nome de Ismênia passou a ser um tabu. Apenas os mais velhos ainda falavam dela, em voz baixa, como quem teme acordar o passado. Mas nem o silêncio era suficiente para afastar o que rondava as areias. Décadas depois, em 2024, um grupo de mergulhadores amadores decidiu explorar os destroços do Santa Clotilde. Com a popularização das redes sociais, o mistério do navio afundado voltou à tona, e com ele, a lenda da noiva espectral. Entre os mergulhadores estava Lucas, um entusiasta de lendas urbanas. Ignorando os alertas dos moradores, Lucas e seus amigos partiram numa manhã nebulosa. A embarcação pequena balançava sobre as ondas nervosas como um brinquedo prestes a virar. Quando chegaram ao ponto do naufrágio, a bússola começou a girar descontroladamente, e o mar ficou subitamente gelado. Durante o mergulho, Lucas encontrou um compartimento estranho dentro dos destroços. Havia o que parecia ser um camarote, onde uma moldura corroída protegia uma antiga fotografia de uma mulher com olhar perdido e véu no rosto. Ao tocar na moldura, um calafrio atravessou seu corpo. Ao retornar à superfície, Lucas não conseguia parar de tremer. Ele dizia ter ouvido uma voz repetindo seu nome debaixo d'água. Naquela noite, sonhou com uma mulher parada na beira da cama, com água escorrendo pelos cabelos e uma carta encharcada nas mãos. Um dos amigos que estava com ele no mergulho desapareceu 2 dias depois. Seu corpo foi encontrado na areia, com os pulmões cheios de água salgada, embora não houvesse sinais de afogamento no local. O rosto do rapaz exibia um terror congelado, como se tivesse visto algo impossível. Lucas tentou contar a verdade, mas foi ridicularizado. Ainda assim, ele sabia o que tinha visto. Recolheu os dados da localização e mergulhou novamente, sozinho, querendo respostas. Ao chegar ao camarote submerso, encontrou algo novo, um vestido de noiva flutuando lentamente, como se dançasse. Desde então, Lucas sumiu.
A única coisa recuperada foi sua câmera subaquática, onde o último vídeo mostra uma silhueta branca se aproximando em alta velocidade, seguida de um grito abafado e estática. Os mergulhos naquela região foram proibidos oficialmente. Mas dizem que quem tenta se aventurar por lá ouve sussurros antes mesmo de tocar a água. Com a repercussão dos vídeos recuperados da câmera de Lucas, o caso chegou a ser investigado por uma equipe de documentaristas paranormais. Eles vieram de fora, desacreditando as lendas e prontos para desmentir o medo local. Na primeira noite de gravação, as câmeras captaram uma figura andando pela praia às 3h13 da madrugada. Não deixava pegadas. O som de um lamento cortava o vento. Quando a equipe tentou se aproximar, as lanternas falharam, e um cheiro de sal apodrecido invadiu o ar. Um dos cinegrafistas se recusou a continuar, alegando que viu a noiva entrando pela porta do quarto onde ele dormia, mesmo trancada. Sua camisa estava molhada ao acordar, como se tivesse sido mergulhado no mar dormindo. As gravações foram interrompidas e o material arquivado por motivos legais. Mas um trecho vazou na internet. Mostra o rosto de uma mulher atrás de uma janela do navio afundado, com os olhos completamente pretos e a boca aberta como se gritasse em silêncio. Os moradores, em pânico, fizeram uma procissão improvisada para apaziguar a alma da noiva. Mas o mar não aceitou a oferenda. 3 dias depois, uma tempestade engoliu parte da costa, e entre os destroços, encontraram uma boneca vestida de noiva, encharcada, com olhos costurados. A prefeitura tentou apagar tudo, mas as lendas são como as marés, sempre voltam. Ainda hoje, há quem diga que ao caminhar à noite na praia de Regência, é possível ver um véu esvoaçando entre as dunas, mesmo quando não há vento. E quando a maré está mais baixa do que o normal, algo branco pode ser visto espreitando entre as rochas do fundo. Esperando. Chamando. Historiadores tentaram buscar registros da viagem do Santa Clotilde, mas tudo parece ter sido apagado. Não há listas oficiais de passageiros. Não há arquivos da embarcação. Quase como se alguém quisesse que Ismênia fosse esquecida. Mas um detalhe resistiu ao tempo. Uma senhora de 102 anos, moradora da região, disse ter conhecido a noiva. Ela era doce, mas triste. Sabia que o navio não devia partir naquela noite. Ela sonhou com o afogamento 3 dias antes. A idosa contou que Ismênia apareceu para ela uma última vez, anos após o naufrágio. Encharcada, segurava a carta e pedia que ela fosse entregue a Damião. Mas ele já havia se casado com outro e mudado de cidade. Ismênia chorou sem lágrimas e sumiu em névoa. Mesmo depois de morta, a noiva parece não aceitar ter sido esquecida. Todo ano, na mesma data do naufrágio, a igreja local amanhece com marcas d'água em seus bancos, como se alguém molhado tivesse assistido à missa. O sino da igreja toca sozinho às 5 horas da manhã, e os pescadores dizem ver uma figura ajoelhada diante do altar. O padre atual se recusa a comentar, mas uma cruz invertida foi encontrada certa vez na sacristia, com vestígios de sal grosso ao redor. A teoria entre os estudiosos do sobrenatural é que o espírito de Ismênia ficou preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, selado pelo luto interrompido, pelo amor negado, e pela carta que nunca foi lida. Agora, qualquer um que se aproxime do navio ou escarneça da história dela é amaldiçoado. E a punição não é a morte imediata. É a lenta presença de água onde não deveria haver. É acordar com a boca cheia de maresia. É ouvir um Damião, sussurrado atrás da nuca, mesmo estando sozinho. Em 2025, um jovem chamado Rafael encontrou, nos pertences antigos do avô, uma carta escrita por uma mulher chamada Ismênia. Seu avô era Damião. Ele nunca contou a ninguém. Rafael decidiu levar a carta até o local do naufrágio e jogá-la ao mar, como forma de encerramento. Fez isso durante a noite, sozinho. Mas quando voltou ao carro, notou que os vidros estavam embaçados por dentro e a frase "ela ainda espera" escrita com algo molhado no para-brisa. Naquela madrugada, Rafael desapareceu. Seu carro foi encontrado na areia, com a porta aberta e uma aliança de ouro repousando no banco do passageiro. Uma aliança feminina, antiga, gravada com as iniciais I e D. O mar levou mais um. E continua chamando outros.
Dizem que enquanto o amor de Ismênia não for correspondido, enquanto a carta não for lida por aquele que ela amava, a noiva jamais descansará. Ela espera com paciência. Aparece nos sonhos, nos reflexos da água, nas ondas que sussurram histórias esquecidas. E se você ouvir o chamado, cuidado, ela não gosta de ser ignorada. A noiva do navio afundado continua à espreita. Com os pés descalços, o vestido encharcado, e a carta ainda colada ao peito. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.